Olá, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça, misericórdia e paz. Quero falar nessa manhã a serenidade que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro estavam quando estavam enfrentando o momento da sua partida. Como que você vai enfrentar a morte? A morte é real. A morte é consequência do pecado, que a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como você vai enfrentar o dia quando chegar o momento da sua partida? Paulo diz assim em Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 a 8, 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo já estava condenado, ia ser morto como foi. E ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Olha a serenidade em que ele fala sobre isto. Por quê? Aí ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo combateu o bom combate da fé, completou a carreira cristã dele, a carreira de fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Jesus está voltando. Para o cristão verdadeiro, para o cristão genuíno, ele não tem que temer nada sobre a morte, porque a morte é a maneira que ele vai adentrar a eternidade para viver eternamente com Deus. Que eu e você possamos, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, combater o bom combate, completar a nossa carreira de fé. Não temas em nome de Jesus Cristo. Não temas, porque todo aquele que nasceu de novo, que se arrependeu, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tem que temer a morte. Não tem que temer a morte. Porque a morte vai ser a partida daqui para entrar a eternidade com o Senhor, onde não vai haver mais pranto, nem dor, nem sofrimento. O apóstolo Pedro diz assim em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12 a 15, olha bem. Por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca dessas coisas, embora estejais certo da verdade já presente convosco e nela confirmado. Também considero justo que, enquanto eu estou nestes tabernáculos, despertai-vos com essas lembranças. É o que eu estou fazendo nesta manhã, em nome de Jesus. Despertar você com a lembrança da obra que Cristo consumou naquela cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando para a nossa justificação, nossa reconciliação com Deus e nos concedendo essa promessa gloriosa, maravilhosa da vida eterna. Olha bem o verso 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro também foi executado e ele já estava chegando o momento. Mas olha bem, nos últimos momentos dele, ele ainda estava despertando o povo para caminhar firme na fé. Caminhar firme na fé. O que eu e você precisamos fazer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é caminhar firme na fé nossa em Cristo Jesus, na obra que Ele consumou naquela cruz do Calvário. Não
estarmos centrados com as nossas vidas em Cristo Jesus, tendo como nosso único Senhor e Salvador. Mas de minha parte esforço-me diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Olha ele ainda, completando a carreira dele, ele estava esforçando, nos exortando a nos esforçar diligentemente para guardar a nossa fé. Não abra mão da sua fé. Viva por fé. Viva por fé na bendita pessoa de Jesus, na obra que ele consumou naquela cruz do Calvário. E que aí no dia que chegar esse dia, que você tiver que enfrentar a morte, você não terá que ter medo, enfrentará como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro enfrentaram, com serenidade, com tranquilidade, com segurança, porque sabiam que iam encontrar com o Senhor. O Senhor está nos aguardando. Aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos viver aqui agora, vamos em nome de Jesus fazer o que temos que fazer aqui agora, mas vamos combater, caminhar por fé e viver por fé em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai Celestial, ajuda a mim e os meus familiares, cada um que assistisse essa mensagem e seus familiares, a caminharmos por fé, a viver por fé, a combater a nossa carreira com fé, não desistindo, não retrocedendo em nome de Jesus, para que o dia que tivermos que enfrentar a morte, não temeremos nada, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, estavam sereno e tranquilo, porque sabia em quem eles tinham crido, e nós também sabemos em quem temos crido. Nós temos crido em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que entregou a vida dele pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, a nossa reconciliação contigo, Pai Celestial. Obrigado por Jesus. Deus eterno, mais um dia de vida o Senhor nos concede. Nos conceda graça e misericórdia de vivermos esse dia em plena comunhão com o Senhor, em plena comunhão com as pessoas ao nosso redor. Nos guarda, nos livra de toda opressão maligna, de todo mal, de toda enfermidade, em nome de Jesus. Que tudo que fizermos nesse dia tenhamos as bênçãos do Senhor e que tudo que fizermos nesse dia seja agradável ao Senhor. Excelente, abençoado sábado e um final de semana ricamente abençoada e até segunda-feira, se Deus permitir.